Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram, se você estiver vendo este vídeo pelo Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre o exercício de alta intensidade na massa óssea em mulheres na pós-menopausa. Mas antes de eu começar a conversar sobre esse assunto com vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu filho João Pedro. Hoje ele vai ficar com o meu assistente, muitos de vocês já conhecem ele aqui, né? Ele vai ficar com o meu assistente aqui, fiscalizando, vendo se eu estou fazendo tudo certinho, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto muito importante para a saúde das mulheres. Veja, a pós-menopausa é um processo natural do organismo feminino. E o que é que acontece? Não é simplesmente, a pós-menopausa não é simplesmente a interrupção do ciclo menstrual, não é simplesmente parei de menstruar, tá tudo certo, pronto e acabou. Na verdade, a pós-menopausa é caracterizada por uma série de alterações negativas no organismo da mulher. Por exemplo, a pós-menopausa causa uma série de alterações hormonais que causam prejuízo na composição corporal das mulheres, de forma que você tem acúmulo de gordura, principalmente na região do tronco. Isso predispõe as mulheres a doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes do tipo 2. Fora isso, você tem modificações cardiovasculares. Por exemplo, as mulheres geralmente têm um aumento na pressão arterial. Só por causa disso, juntamente com esse aumento na gordura localizada na região do abdômen, isso também aumenta as chances das mulheres terem doenças cardiovasculares e eventos cardiovasculares, como por exemplo infartos e derrames. Além disso tudo, elas têm alterações metabólicas que predispõem a diabetes do tipo 2. Por exemplo, as mulheres na pós-menopausa desenvolvem um certo quadro de resistência à insulina, que se não for cuidado da maneira adequada, realmente pode evoluir para um quadro de diabetes do tipo 2. Além disso, elas têm modificações nos lipídios sanguíneos, ou seja, aumento no LDL colesterol, que é o colesterol ruim, diminuição no HDL colesterol, que é o colesterol bom, que dá cardioproteção, aumento no colesterol total, aumento no VLDL e aumento nos triglicerídeos. Então, quando você soma todas essas alterações, você tem um aumento significativo nas chances de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, né, obesidade e por aí vai. Mas a pós-menopausa ela não causa apenas essas alterações cardiovasculares, metabólicas na composição corporal. A pós-menopausa ela também promove alterações negativas na massa óssea, de forma que as mulheres começam a ter uma certa diminuição e muitas vezes uma diminuição significativa na densidade mineral óssea. Isso predispõe essas mulheres a um quadro de osteopenia, que se não for cuidado adequadamente, pode evoluir para a osteoporose. E se as mulheres desenvolverem osteoporose, você tem um aumento significativo nas chances de fraturas, ou por quedas, ou fraturas por estresse. Então, se você promove intervenções para tentar reverter essas alterações negativas provocadas pela pós-menopausa, essas alterações, essas intervenções são muito bem-vindas. E quando você promove intervenções no sentido de aumentar a densidade mineral óssea, que é o tema principal desse vídeo, essas alterações são bem-vindas, são importantes e urgentes, porque isso diminui a incidência de osteoporose, isso diminui a incidência de fraturas proporcionadas pela osteoporose. Quando nós pensamos em massa óssea, nós temos vários tipos de intervenções, né? Por exemplo, você tem as intervenções medicamentosas, intervenções relacionadas à suplementação, intervenções nutricionais e intervenções relacionadas ao exercício físico, principalmente o exercício físico de alta intensidade. Antes de eu falar dessa questão do exercício físico e massa óssea, deixa eu te falar por que a pós-menopausa diminui a massa óssea em mulheres. O que acontece é que a massa óssea, o osso, ele apresenta basicamente três tipos de células. Você tem os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Os osteoblastos eles são responsáveis pela fabricação de osso. Os osteoclastos eles são responsáveis pela remoção de osso. E os osteócitos, eles são responsáveis por manter a massa óssea sintetizada pelos osteoblastos. Então, quando você pensa num osso saudável, numa mulher com um organismo saudável, essas três células, elas mantêm uma atividade equilibrada. Quando você tem uma mulher na pós-menopausa, por exemplo, o que é que acontece? A atividade dos osteoblastos diminui. Então você tem menos fabricação de osso.
Por outro lado, a atividade dos osteoclastos aumenta, então você tem mais remoção de osso. Então, quando você tem uma atividade osteoblástica diminuída e uma atividade osteoclástica aumentada, você tem mais remoção de osso. Com o tempo, a médio e longo prazo, você começa a ter uma diminuição significativa na densidade mineral óssea, predispondo essas mulheres à osteopenia e, em última análise, osteoporose. E, em última análise ainda, fraturas provocadas pela osteoporose. Então, mais uma vez, quando a gente promove intervenções no sentido de reduzir, ou melhor, aumentar essa massa óssea, ou pelo menos reduzir a velocidade de perda óssea, essas intervenções são muito bem-vindas. Quando a gente fala em exercício físico, não é simplesmente qualquer tipo de exercício físico. O que a literatura mostra é que os exercícios de alta intensidade são mais eficientes no sentido de aumentar a densidade mineral óssea, no sentido de aumentar a massa óssea. Em palavras mais simples, são os exercícios mais eficientes em fortalecer os ossos. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores paquistaneses no ano de 2022. Esse estudo ele foi publicado no Journal Pakistan Medical Association, ou seja, jornal da Associação Médica Paquistanesa. O que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 28 mulheres na pós-menopausa e dividiram essas mulheres, essas 28 mulheres, em dois grupos. Um grupo fazia exercício de alta intensidade. Daqui a pouco eu digo como é que era o protocolo de treinamento. E o outro grupo era o grupo que fazia o exercício de leve a moderada intensidade. O grupo da alta intensidade, o que eles faziam? O que elas faziam? Elas faziam musculação com alta intensidade, mas não era alta intensidade de esforço necessariamente, mas alta intensidade de carga, era muita carga, tá? Faziam também exercício de salto, equilíbrio e mobilidade. Quanto aos exercícios de musculação com alta intensidade, elas treinavam apenas membros inferiores e os extensores do tronco, que é essa região da lombar. E elas começavam treinando ou melhor, elas treinaram com intensidade progressiva. O que é isso? Elas começaram treinando com intensidade leve, na medida que as semanas iam passando, ia se aumentando essa carga de exercício, essa carga de peso, né? Até que elas começaram a treinar com altas cargas, de forma que elas terminaram o estudo treinando com 85% de RM, que é uma alta carga, fazendo apenas 5 a 6 repetições, ou seja, era um treino realmente com alta carga. Quanto ao grupo do exercício com intensidade leve a moderada, o que é que elas fizeram? A mesma coisa do exercício de alta intensidade, só que com intensidade leve a moderada. A única coisa que elas não fizeram foram os exercícios de salto. A mesma coisa, só que menos os exercícios de saltos. Inclusive a musculação era feita com uma carguinha bem leve a moderada mesmo, bem água com açúcar. E aí essas mulheres foram submetidas a 8 meses de intervenção, apenas 2 vezes por semana. E quais foram os resultados que esses pesquisadores encontraram? Eu vou dividir esses resultados em 3 pontos. O primeiro em relação à força muscular. O que os pesquisadores observaram é que houve aumentos significativos na força muscular da extensão do tronco, ou seja, na região da lombar, no grupo das mulheres que fizeram os exercícios com alta intensidade. Enquanto as mulheres que fizeram o exercício com intensidade leve a moderada, até houve um aumento na força dos extensores do tronco, mas não foi um aumento significativo. Portanto, a magnitude dos ganhos de força foi muito maior para as mulheres que treinaram com alta intensidade. Essas mulheres que treinaram com alta intensidade, também melhoraram de forma significativa o desempenho do teste de sentar e se levantar da cadeira, que é um parâmetro importante para a força dos membros inferiores. Tudo bem? Então vamos lá. O segundo ponto é que, em relação à força dos membros inferiores, medida pelo exercício de cadeira extensora, não houve diferenças entre os grupos, ou seja, tanto as mulheres que treinaram com alta intensidade quanto as mulheres que treinaram com intensidade leve a moderada tiveram aumentos significantes e semelhantes. Isso eu comento lá no finalzinho do vídeo, tá? Se eu me lembrar, eu espero que eu me lembre. Quanto à densidade mineral óssea do colo do fêmur, que é essa regiãozinha aqui perto do quadril e da coluna lombar, o que é que aconteceu? Houve aumentos significativos apenas para o grupo das mulheres que treinaram com alta intensidade, enquanto as mulheres que treinaram com intensidade leve a moderada não houve modificação nenhuma. Então vamos lá para os comentários. Vamos começar pela força muscular. Se você deseja aumentar a força muscular nas mulheres na pós-menopausa, e isso é um ponto muito importante, porque a menopausa também começa a comprometer a força muscular dessas mulheres, né? E quando você compromete a força muscular de mulheres na pós-menopausa, isso termina modificando o nível de atividade física delas,
que em última análise começa a modificar também a massa óssea, porque se elas começam a ficar mais sedentárias, elas começam a perder mais osso. Se elas perdem mais osso, elas terminam perdendo mais força muscular. Então isso é um ciclo que se retroalimenta, deixando essas mulheres mais fracas e mais frágeis, principalmente sob o ponto de vista ósseo. Então veja, se você deseja aumentar a força muscular em mulheres na pós-menopausa para prevenir osteopenia e osteoporose, os exercícios devem ser feitos com alta intensidade. E se você pensar na musculação, essa musculação ela precisa ser com alta intensidade. Eu estou me referindo aqui à carga. Então, para pegar carga alta mesmo. Mas não confunda pegar carga alta com carga excessiva, tá? Quando eu estou falando em carga alta, é pegar carga alta, mas executar o exercício corretamente, com a técnica correta, tá? Quanto a essa questão da força dos membros inferiores, não tem diferença entre os grupos, entre as mulheres que fizeram exercício com intensidade leve a moderada e as mulheres que fizeram exercício com alta intensidade. Isso pode ter acontecido por limitações metodológicas no estudo. Por exemplo, o número de mulheres usadas nesse estudo foi muito pequeno, foram 28 mulheres apenas. Isso compromete, isso limita o poder estatístico desse estudo. Quando você diminui o poder estatístico de um estudo, você diminui a possibilidade de extrapolação desses resultados. Então isso pode ter sido alguma limitação metodológica, tá? Porque o que a literatura mostra é que quando nós pensamos em aumentar a força muscular, mais carga é importante, tá? Por um outro lado, essas mulheres eram destreinadas, então quando a gente pensa em mulher destreinada, inicialmente, talvez uma intensidade leve a moderada consiga aumentar significativamente a força muscular, mas na medida que essas mulheres vão ficando mais treinadas, a condição de treinar com mais carga se torna mais eficiente, então seria melhor para essas mulheres. Em relação à densidade mineral óssea, os resultados desse estudo mostram basicamente o que a literatura científica em peso mostra. Se você deseja aumentar a densidade mineral óssea de mulheres na pós-menopausa, de pessoas com osteopenia ou com osteoporose, os exercícios precisam ser em alta intensidade. Por quê? Porque os exercícios em alta intensidade, eles aumentam muito mais a atividade osteoblástica e diminuem a atividade osteoclástica, prevenindo osteopenia e osteoporose, inclusive fazendo essa prevenção em mulheres na pós-menopausa. Portanto, se você é mulher, está no período da menopausa ou na pós-menopausa e deseja prevenir osteopenia ou osteoporose, você precisa se envolver em exercício físico, mas não é simplesmente se envolver em exercício. Esses exercícios precisam ser em alta intensidade. Se você pensar em modalidades específicas para treinar, eu te recomendaria os exercícios de força, como por exemplo a musculação, saltos, mas não é qualquer tipo de salto, então consulte um profissional de educação física para que ele prescreva mais adequadamente exercícios de salto, de potência para você. Exercícios de equilíbrio é muito importante e exercícios de mobilidade. Treinando em alta intensidade, você consegue não apenas aumentar a tua força muscular, o que é um ponto muito importante para mulheres nesta condição, mas também aumentar a tua densidade óssea e prevenir um problema grave de saúde pública, que é a osteopenia e a osteoporose, ok? Então espero ter contribuído, um abraço a todos, até mais.